Lembra aquele filme Sigo Sendo Deus, que o rapaz tenta fugir ali, os animais vêm atrás dele. Ele é seu salvador, não é da época. Eu tô achando que o pastor falou que tem alguns animais. As ovelhas da igreja, fiquei atento. Identificou. Mas eu acho que Deus já não deixou o senhor cantar por amor aos irmãos, viu? Também. Não podia perder, não. Essa aí Também, não pode perder. Acaba qualquer reunião. Por amor dos irmãos. Acaba qualquer reunião. Se você continuar indo nessa igreja, você pode juntar suas coisas e morar na casa dela. Aqui nessa casa não tem crente aqui. Não tem crente. É extremo, então. Era extremo. E cheguei na igreja pela primeira vez. Tudo novo, já busquei na parede as imagens, onde é que tava. Que é o que a gente vive crescendo. Normal, né? É o normal. Falei, não tem imagem nenhuma. E aquele homem de terno ali na frente, na minha cabeça. Eu lembro crente, falei, meu Deus, e agora meu pai? Uma briga com meu pai agora. Meu pai, minha família, o que vai acontecer com minha família agora? Vai ser expulso de casa. Falei, eu já não morava com eles, né? Mas aí não ia ser bem assim. Muito bem, meus queridos, bem-vindos a um episódio mais. No programa de hoje nós temos um convidado mais que especial. Já esteve conosco outras vezes e, obviamente, quando a conversa é boa, quando o papo flui, quando a conversa flui, quando tudo vai bem, é maravilhoso poder voltar a conversar outras vezes sobre outros temas, ampliar os temas. E hoje, obviamente, nós temos a presença do pastor Edson. Douglinhas, e aí? Abre você o primeiro tema. É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio da Só Vai Podcast. Hoje aqui com o nosso pastor Edson. Seja bem-vindo, pastor, a esse local. E vamos aqui, né? Falar tudo e de todos da vida aí do pastor, né, pastor? Pastor, começando aí a nossa entrevista, nosso bate-papo, gostaria que o senhor se apresentasse um pouco. E depois nós entramos aí com as perguntas e vamos falando um pouquinho aí do seu ministério e da sua vida como pastor. Eu quero agradecer a todos, a vocês pelo convite e a oportunidade de poder estarmos juntos uma vez mais. Meu nome é Edson Oliveira, sirvo a Deus aqui e Deus teve misericórdia de nós e nos colocou como pastor à frente de um rebanho. Somos a Assembleia de Deus Bom Pastor. Alguém diz Assembleia de Deus Ministério Bom Pastor? Não. Chamamos Assembleia de Deus Bom Pastor, que é o nome mais comum que utilizamos. Que é uma das igrejas, se não for a igreja mais grande de Barcelona, né? De brasileiros, né? De brasileiros, segundo dizem, sim, somos a maior. Não, segundo humildade é tudo, né? Pastor. Quantos membros tem lá, pastor? Barcelona hoje, aqui Barcelona, entre membros e congregado, nós passamos de 450. Caramba. E aí, essa presença é cada domingo, mais ou menos? A cada domingo vai entre 350 e 400 e algo sempre. Domingo passado estávamos com 400 e 410, parece. Assim que sempre temos o costume de contar para ver mais ou menos. Sim, você vê como humildade é tudo, né? Bom, a gente fica contente, né, pastor? Porque, na verdade, quando assim vemos uma igreja tão abençoada, é porque tem algo de diferente aí dentro, né? Tem algo diferencial que tem salvado vidas e reestruturado pessoas. É verdade, nós sempre oramos e buscamos a presença de Deus, porque um local que ele tem a presença de Deus, ele pode ser o mais simples que for. Ali o povo eles vão atrás. Você vê onde Jesus ia, eles iam atrás. Atravessavam o mar, chegavam do outro lado, eles iam. Pela presença de Deus, o povo faz qualquer esforço. Dá igual se o local tem logística, se tem um espaço cômodo, não importa. O pessoal não se importa com isso. O que eles querem é a presença de Deus. E o dinheiro não compra, que o dinheiro não paga. Não adianta você chegar num local chique, bem arrumado, que seria bom se tivéssemos. E um local chique, arrumado, bem organizado e com a presença de Deus seria tudo. Mas como não temos esse local ainda, vamos completar agora em janeiro 4 anos. E durante esses anos aí, Deus de fato tem ajudado a gente muito. E a bondade de Deus tem nos seguido todos os dias. E nós somos agradecidos a Deus todo dia. Minha esposa, que eu saí de casa para vir para cá e ela
Ela não estava, que saiu para fazer uma visita, sempre está dando assistência, trabalhando aí com a União Feminina, e que é a força. A igreja hoje, na maioria, são mulheres. E se tem uma pessoa para trabalhar, para dar suporte e tudo, e ela vai treinando outras pessoas também, e as outras irmãs também já vão trabalhando nesse ministério tão importante que é o ministério de oração, de intercessão, de busca, que são das mulheres na igreja. Que bacana, pastor. Pastor, antes de mais nada, agradecer pelo trabalho do senhor como pastor. A gente sabe que é um trabalho árduo, né? É um trabalho que trabalhar com gente é complicado, né? Lidar com tantas pessoas, mas desde já agradecemos esse trabalho porque está levando a mensagem do reino, né? Está anunciando o reino. Eu gostaria de saber um pouco mais do senhor. Eu sou meio um pouco curioso. Como é que é? O senhor é nascido da onde? Da onde o senhor veio? E como foi ali o começo do seu encontro com Cristo? Tem alguém de sua família que era crente? É isso aí que eu queria entrar. Porque uma coisa é você conhecer pastor Edson, né? Outra coisa é você conhecer a pessoa por trás do pastor Edson. E a gente queria cavocar um pouquinho nisso aí antes de passar para o próximo passo, que seria o pastoreio. Isso é. Sim, nós somos uma família de 6. Eu sou o segundo filho do casal. Vieram 2 homens e, na sequência, vieram 2 mulheres. Meu pai era cearense, da cidade de Itauá, no Ceará. Somente nasceu e veio para São Paulo. Perdão, somente nasceu e foi para Mato Grosso, onde praticamente se casou, conheceu minha mãe, que era de São Paulo. Então, meu pai era cearense, minha mãe era de São Paulo. Nós nascemos no Mato Grosso, mas eu tive uma irmã que nasceu justo no Paraguai. Então, como era a fronteira do Paraguai, então a gente estava ali... na realidade, quem guiava a gente naquela época era Deus e depois a chuva, né? Onde tinha chuva, eles estavam para plantar, para colher, que era o lavrador da terra. E dali nós saímos em 79, eu tinha 6 anos, setembro de 79, nós mudamos para São Paulo. E aí em São Paulo fomos crescendo tudo, minha família católica tradicional. E os anos se passaram e meus pais regressaram ao interior porque não se acostumaram, né? São Paulo é uma cidade que todo mundo sabe, uma cidade boa, uma cidade que tem muito trabalho, que tem muita oportunidade, mas em contrapartida uma cidade violenta. Todo mundo sabe que São Paulo foi considerada, não sei se ainda hoje mas ela foi considerada a cidade mais violenta do Brasil. Então, eles nunca acostumaram com esse ritmo. Nós acostumamos, porque crescemos ali, então, para a gente era natural aquilo, para eles não. Então, sempre eles trabalhavam, mas eu vou embora. E aí, regressaram e foram embora para o interior de São Paulo em janeiro de 94. Em janeiro de 94. Ali nós já crescemos, já tinha 21 anos na ocasião, meu irmão mais velho tinha 22. E eles foram para o interior, e minhas 2 irmãs... Foi uma irmã com ele e outra irmã ficou em São Paulo. E o que resulta que no final de 94, em novembro de 94, eu comecei a trabalhar numa empresa, no MAP, em lojas de departamento, e num depósito daquela... Era no depósito do MAP que eu trabalhava. Era próximo de casa, era num bairro do Ceasa. E lá nesse local, eles pregaram o evangelho para mim. Em casa ninguém era crente. Eles pregaram o evangelho para mim. E foram pregando, e o rapaz disse, vem comigo na igreja. Eu disse, hoje eu vou. Quem pregou? Um rapaz que trabalhava lá. Um companheiro de trabalho. Um companheiro de trabalho. E eu disse, eu vou. Ele falou, eu vou. Domingo eu vou, tá bem. Quando foi no domingo, eu fui fazer hora extra. Eu trabalhei até 1 da tarde. E ele falou, 6 horas da tarde eu te espero lá na Coab, na Coab 5, onde é a igreja que a gente congrega, lá em Carapicuíba. E eu falei, tá bem. Mas aí eu saí e falei, tá bem. Nunca me falei, tá bem que eu não vou não. Ele tá enganado. Ele vai me esperar lá, eu não vou. E eu saí dali, fui para casa, cheguei em casa, saí do trabalho 1 hora, fui caminhando para casa 20 minutos, cheguei em casa, tomei banho, morava só, tomei banho, me arrumei, almocei e falei, quer saber de uma coisa? 3 horas da tarde eu disse que eu não ia, mas 3 horas da tarde eu já estava pronto. Eu fui impulsionado, alguém me impulsionou, 3 horas da tarde eu estava pronto para ir para a igreja já. E aí saí dali, um rapaz olhou e falou, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para uma igreja. Eu falei, agora vai ser crente. Eu falei, não, eu estou indo para uma igreja.
Peguei o ônibus, 3h30 da tarde peguei o ônibus. Eu imagino que eu tinha que estar em Carapicuíba 6 horas da tarde. Dali para lá é 1 hora de ônibus, 45 minutos. E 3h30 da tarde eu já saí. Quem não ia encontrar com o rapaz às 6, 3h30 estava saindo de casa já. Peguei o ônibus, cheguei lá, disse na Coab errada. E aí o rapaz disse, não, aqui é a Coab 2, a Coab 5 você vai ter que caminhar mais. Ou caminha ou você espera outro ônibus, né, para ir lá. Falei, não, eu vou caminhando mesmo. E aí fui para o culto e tudo, e lá naquele culto, nunca tinha entrado numa igreja evangélica em minha vida, primeira vez. Caramba. Primeira vez. Nós somos de família simples, família pobre. Mas você tinha um pensamento assim sobre os evangélicos? Era meio... Eu não tinha pensado nada a respeito, mas meu pai odiava-os. Normalmente E ele era católico. Católico. Eu odiava os evangélicos. Não frequentante, né? Era católico, não... Eu não sei se é coisa minha, mas antigamente parece que havia um pouco essa rixa entre os católicos e os protestantes, né? Sim, meu pai, ele rezava em casa todo sábado à noite, aí tinha uns ofícios lá que ele fazia uma reza, a gente não entendia nem o que era, a gente ajoelhava junto com ele, não, ajoelha aí. A gente ajoelhava e ele fazia tudo sozinho, ele não ouvia nada, e ele fazia ali a reza bem em tom baixo, ninguém entendia nada, mas estava ali, todo mundo junto. Enfim, ele não gostava. Uma irmã minha, a irmã caçula, um dia tentou ir para a igreja com uma vizinha da gente. Ele falou, se você continuar indo nessa igreja, você pode juntar suas coisas e morar na casa dela. Aqui nessa casa não tem crente, aqui não tem crente. É extremo, então. Era extremo. E aí, quando eles foram embora para o interior, eu fiquei ali em São Paulo e aí atendi esse convite na igreja. E cheguei na igreja pela primeira vez, tudo novo, já busquei na parede as imagens, onde é que estava, que é o que a gente vive crescendo. Normal, né? É o normal. Falei, não tem imagem nenhuma, e aquele homem de terno ali na frente, eu lembro o nome dele, que era Raul, o nome dele. A primeira mensagem naquele dia eu não lembro, mas a segunda mensagem no domingo seguinte eu lembro, que ele falou sobre o cego de Jericó. Mas no primeiro dia ele pregou, o pastor pregou e começou a pregar, e eu não sei o que aconteceu comigo, que aquela mensagem entrou dentro do meu coração, da minha vida, e começou a rasgar, e eu comecei a chorar, e eu nunca me vi daquele jeito, parecia que eu estava desequilibrado, e eu chamei a atenção, era uma igreja pequena, não tinha 100 pessoas na igreja, e eu chamei a atenção do povo ali, eu comecei a chorar, e o pessoal olhava para mim, não olhava nem para o pastor pregando, olhava para mim. E aí, quando foi no final, esse rapaz que me levou para a igreja, ele disse assim, levanta a mão. E aí ele levantou minha mão, vamos lá na frente. Me levou lá. E aí oraram por mim. A hora que acabou o culto ali, saiu assim, agora é crente. Aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Eu crente, falei, meu Deus, e agora meu pai? Uma briga com meu pai agora. Meu pai, minha família, o que vai acontecer com minha família agora? Vai ser expulso de casa. Né? Falei, eu já não morava com eles, né? Mas aí não ia ser bem aceito com isso. E arrumou uma confusão. E aí eu saí, aí acabou o culto e todo mundo vinha, paz do Senhor, parabéns, parabéns. E aí eu saí, e aí preocupado, fui para casa. E aí peguei o ônibus para ir para casa, se despediram de mim e tal. E aí eu fui para casa dormir. Mas aquele dia, antes de dormir, eu ajoelhei para orar. E naquele dia eu orei 45 minutos. Caramba. Recém-convertido, sim, 45 minutos de oração. 45 minutos. Tem crente que é crente. Mas aí você orava a quem nesse momento? A Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Aí quando foi no final, eu ainda fiz aquele sinal que a gente fazia. Aí eu voltei a orar de novo, pedindo perdão que não era para fazer o sinal. Bom, que já era... Você fazia também? Eu fazia também. O que nós aprendemos. E outra coisa, o que eu aprendi é o seguinte, cada vez que passasse diante de uma diocese, alguma coisa, tinha que fazer Tinha que fazer, era uma coisa, parte, sim. Mas foi uma coisa que eu aprendi que me acercou a Cristo também, porque foi o começo. Né? E aí, quando fui dormir, no outro dia pela manhã, levantei. Quando eu levantei no outro dia pela manhã, eu me sentia como se eu tivesse a meio metro de altura. Eu não sentia os meus pés no chão. Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquele dia, eu tomei o jugo de Jesus. A carga que tinha sobre mim saiu. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou enfrentar tudo e todos. Eu vou ser crente, eu não vou abandonar essa fé, não. E aí fui lá para o trabalho, cheguei lá, encontrei com o irmão. E aí, como é que você está hoje? Agora a saudação nossa é assim, Pai do Senhor. Falei, Pai do Senhor. E tudo bem e tal. E eu estava muito tranquilo, muito em paz. E o povo da empresa, linha de produção ali, você sabe como que é.
Falou, o que você tem? Nada, não tem nada, eu tô bem. Não, você não tá bem, você tá doente. Eu falei, não tô doente, não tô sentindo nada. Mas você tá muito calado, o que foi? Não, eu tô bem. Aí o rapaz foi e falou, não, ele agora é crente e tal. E aí começou a fazer piada. Mas você sabe o que é, pastor? A galera de hoje em dia, sobretudo os mais jovens, eles não têm muita noção. Mas antigamente, hoje em dia ser crente é modinha. É moda. Você ser crente no Brasil é algo até bonito, Sim, né? Verdade, mas verdade. antigamente não era bem assim, não, cara. Não, quando a galera se convertia ou já era crente, eu falo Era porque eu era do estranho. colégio e eu sofria meio que esse Era bullying, estranho. entre aspas. A galera meio que olhava estranho. E você também se policiava, cara. Ui, será que eu devo agir assim e devo agir assado? Eu não sei se é o caso do pastor, mas sobre o senhor falou do fardo. Nessa época que você aceitou ali, que você teve esse encontro, você tinha um fardo específico que você carregava, alguma coisa assim específica que você falou assim, não, eu precisava livrar disso? Um sentimento, algo ou não? Ou era... Sim, são problemas da vida, frustrações, a vida, a carreira profissional que não engajava, não achava um trabalho, e aquela tristeza, e até depressão também. Depressão. Então, aquilo ali, para mim, minha vida não tinha sentido. Eu gostava de trabalhar. E o curioso era que sempre o pessoal vinha atrás de mim. Precisa ali na rodoviária, vem aqui, eu já com 18 anos eu comecei a dirigir, eu já dirigi aos 15, aos 18 eu fui habilitado, então todo mundo pedia favor para mim, vamos ali na rodoviária, vamos em tal local, vamos no hospital e tal. Aí o outro, não, chegou essa carta aqui da justiça, o que é que tá falando aqui? E eu falei, e todo mundo vinha atrás de mim. E o que aconteceu? Eu sempre ajudava o pessoal e eu fazia isso de bom grado e nunca me interessei em nada. Isso aí para mim nunca foi uma carga e eu nunca me senti traído porque fiz o bem para alguém e recebi o mal. Porque quando a gente faz o bem, você está fazendo o bem porque você tem aquilo e você dá o que você tem. O senhor, então, desde muito jovem, foi muito prestativo, então. Sim, eu não sei, eles vinham atrás. Cara, isso é uma Lembra característica de pastor, cara. Lembra aquele filme Sigo Sendo Deus, que o rapaz tenta fugir ali, os animais vêm atrás dele. Ele é seu salvador, o Noé da época. Eu tô achando que o pastor falou que tem alguns animais. As ovelhas da igreja, fiquei atento. Identificou. Bem, e o que aconteceu? O que aconteceu é que eles vinham sempre atrás. Então, dentro dessa... mas aí eu fazia as coisas para os outros assim, tudo, mas assim, ter aquela alegria, aquela coisa. A gente contava muita coisa, contava muita piada, e piadas imorais. Falava palavrão, falava muito palavrão. De cada 4 palavras, uma era palavrão. E quando foi... da noite de 20 de novembro, que agora faz aniversário, 20 de novembro agora vai completar 20 de novembro de 94. Nós estamos há 31 anos. Caramba. 31 anos. Então, desde da noite de 20 de novembro para 21 de novembro de 94, houve uma mudança significativa. Hoje, às vezes, eu demoro a compreender uma pessoa quando converte o evangelho. Porque a mudança na minha vida foi instantânea, da noite para o dia. Eu lia a Bíblia, eu não entendia nada, mas a partir daquele dia, quando eu pegava a Bíblia para ler aqueles Gideões, aquela Bíblia do Novo Testamento, o Novo que eles Testamento, distribuíam, que era cor da capa cinza, azul, né? azul e azul e cinza. Tinha azul e tinha cinza. Então a gente começava... eu tô velho, hein, cara? Eu já tô percebendo, viu? É interessante o que o senhor falou aí com relacionamento aos companheiros de trabalho. E o que você falou que hoje é modismo, mas é que nessa época, porque eu também converti em 2005, 2004, né? O que acontece? Você tinha uma transformação, né? Era uma característica, né? Tipo assim, uma pessoa cristã evangélica, ela tinha umas características que a diferenciava de uma pessoa que não era. Sim. E essas características, hoje em dia, se perderam muito. Sim. Entendeu? Então, era o modo de vestir, o modo de conversar, o modo de falar, a maneira de se expressar. Já identificava, não, esse aqui O crente, o diferente. Eu chamo isso aí de crente híbrido. O crente ele era identificado pelo linguajar. Isso. Quando você estabelecia uma conversa com uma pessoa e não via ele usar o nome de santo, não via ele falar palavrão, não via ele falar, é crente.
Era crente. E daí ele não precisava nem ele falar de Jesus. Daqui a pouco era como aquela criada ali. Se a tua fala te denuncia, tu é um deles. A fala é diferente. Eu lembro que na época era... Antes de eu converter ainda tinha isso, né? Tipo assim, fazia um negócio entre eles, as pessoas, né? É crente. Não, pode fazer negócio. Meu avô mexe com... Sim. Ele mexia com fruteria. Exatamente. Não, pode fazer negócio. Aí hoje mudou um pouco, né? Hoje é o crente, contrário. não vende não, que vai dar problema. Perigoso. Mudou bastante. Exatamente. Não é que mudou o evangelho, mudou... a conduta. A conduta, né? Hoje em dia. Porque pastor, também... a que se deve isso? Esse câmbio, assim, essa... O que se deve isso, a Bíblia Sagrada diz assim, pela frouxidão da mão goteja a casa. Ontem eu falei na igreja num culto, eu li uma frase bem interessante que diz assim, se Jesus viesse nos dias atuais e pregasse esse evangelho que se prega hoje, ele nunca seria crucificado. Porque o evangelho que se prega hoje é do pessoal ter, do pessoal conseguir, do pessoal adquirir, de ter muita coisa. E não prega evangelho de renúncia, de mudança de vida. Um evangelho para a pessoa mudar o interior dele, o interior que precisa ser mudado. Porque quando o interior muda, reflete todo no exterior. Ninguém precisa falar absolutamente nada. Foi essa mudança que aconteceu comigo em 94, dia 20 de novembro. Então, dessa mudança que houve na minha vida, se tirou os palavrões, se eu falei alguma palavra que escapava, foi coisa de uma semana. Num outro culto eu já fui, naquela prática da oração, aí na igreja eu escutei uma pessoa falando uma língua diferente. Eu falei, o que é isso aqui que você estava falando no culto? Isso aqui é a língua dos anjos. Eu falei, como assim? Está na Bíblia aonde? Não, isso aqui é que Jesus batiza a gente e tal. Você ora e pede para ele batizar, que ele batiza e tal. Tá bem. Aí eu ia para casa e falei, eu vou orar, eu quero falar também. E comecei a orar. Isso também. E eu falei, você vai dando glória a Deus, vai dando glória, e a língua vai e muda, de repente vem um fogo e você fala em língua. Tá bom. E foi curioso aquilo, porque eu começava a orar, e vinha a língua na cabeça. Eu falei, não vou falar, isso aqui eu ouvi na igreja. E aí outro dia, e eu ouvi essa língua na igreja. Não vou falar. Quando foi um dia, voltou os jovens estavam voltando da escola, era necessário passar pela rua de casa, né? Tinha que passar por ali, era o caminho deles, era a rota deles. E quando eles passaram, eles entraram em casa, era desse tamanho aqui, a casa que eu morava, até menor que isso aqui, que essa sala. E aí eu comecei a conversar com eles ali, eu conversei com o rapaz, e o rapaz estava querendo parar, né, de ir na igreja. E o curioso é que eu li a Bíblia e não entendia nada, mas quando eu comecei a ler, depois de crente, que eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, era como se tivesse alguém do meu lado. Isso aqui está falando disso. Isso aqui está falando lá da frente. Você lembra que você leu lá atrás? Isso aqui. E como se alguém estivesse me explicando. E a minha mente abriu. Deus abriu a minha mente para entender a Escritura. Então, aí o que aconteceu? E eu lendo a Bíblia tudo e eu já entendi alguma coisa. Tinha 40 dias de crente. Um rapaz querendo desviar, e eu comecei a dar uma palavra para ele. À medida que eu fui dando uma palavra para ele, eu comecei a sentir um arrepio. Mas esse cara era o mesmo que tinha chamado o senhor para ir para a igreja? Não, era outro. Já era outro, que eu já não ia na Coab 5, eu ia numa igreja próxima da minha casa, no Jaguaré mesmo. E aí eu fui lá 2 domingos só na Coab 5, depois eu falei, não, se eu estou viajando para lá, eu tenho igreja aqui próxima, eu vou ficar aqui. E foi assim que eu fiz. E aí eu ouvindo ali ele contar a história dele, que estava desanimado, eu comecei a falar e a palavra começou a fluir. Eu falei, eu estou ficando arrepiado aqui, eu acho que eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Aí tinha 3 irmãos que eram mais velhos, e meu irmão também já tinha 11 dias que era crente já, hoje é pastor em Portugal. 11 dias de crente, eu tinha levado ele para a igreja, ele aceitou Jesus também, na época a namorada que ele tinha, aceitaram Jesus os dois, e ele estava comigo na sala, ele que não entendia nada do Espírito Santo, de evangelho, de nada. E eu comecei a sentir aqueles arrepios, a presença de Deus forte ali naquela casa, e de repente Deus usou um irmão e falou para mim, Deus manda falar para você que você já foi batizado com o Espírito Santo e que você não fala em língua porque você tem medo, porque você diz que é a língua dos outros. E Deus manda falar para você que não é, que ele já te deu. E o curioso que quando... Eu não sei porque hoje tanta gente não acredita e fazem zombaria. Rapaz, as coisas, quando é de Deus, a pessoa deve tomar cuidado com aquilo que se fala. E o que aconteceu comigo, na minha experiência. Da mesma forma que eu sentei
Eu falei, meu Deus, será? Aí na hora que eu sentei, desceu assim como um óleo sobre a minha cabeça e veio a língua. E na hora que veio a língua, eu pensei, será que é essa? Em pensamento. Deus usa aquele irmão novamente e fala, abra a sua boca e fala, a língua acabou de descer. A língua é essa daí. E aí eu abri a boca e comecei a falar e tudo aquilo ali. Meu irmão também foi batizado com o Espírito Santo aquele dia. Aí pronto. Aí o que faltava completou naquele dia, com 45 dias de crente. Ao dia seguinte, levantei para ir trabalhar. Eu já não sentia como se estivesse mais na terra. Foi algo tremendo. Saí dali cheio da presença de Deus e fui pelo caminho a trabalhar e comecei, de repente, era envolvido e começava a falar em língua estranha e tudo. E aí chegamos na igreja, falou, o irmão foi batizado com o Espírito Santo, vamos confirmar aqui, vem aqui à frente. E aí começaram a orar por mim, na hora que orou, aí veio a língua tudo, falou, realmente, essa aqui está confirmado, ele foi batizado mesmo com o Espírito Santo. Então, a nossa igreja, domingo, 6 horas da tarde, todo mundo de joelho num contrapiso. A igreja estava em reforma, toda a igreja de joelho, de 6 a 7 de joelho. Foi o período dos anos 90, onde a igreja orava muito. E eu aprendi, peguei aquele hábito, eu nunca deixei, como diz a expressão, deixei a peteca cair. Sempre a gente procura viver em oração e levar a igreja à oração, porque o que atrai o povo é a presença de Deus. E a presença de Deus se conquista com a oração, com o jejum e com a palavra. Nós hoje não precisamos fazer nada mais de diferente a parte da Bíblia Sagrada, nada mais. Um teatro é bonito, mas não convence o povo. Não convence o povo. A pregação do Evangelho, ela convence. A pregação do Evangelho, ela nos confronta e mostra que estamos errados. Então, por hoje, o pessoal pregar o Evangelho diz assim, não, eu não vou pregar duro porque o Douglas vai embora para outra igreja lá, eu não vou pregar duro porque o Michel não vai ficar aqui. Não é pregar duro, é pregar o Evangelho. Jesus um dia deu um discurso duro e o pessoal começou a ir embora, falou, não, vamos lá para outra igreja ali, que ali é mais moderna, a coisa é diferente. Jesus deu uma olhada, e tu, Pedro, tu vai com eles? Eu? Vou nada. Para quem iremos nós? Essas palavras suas são duras, mas são palavras de vida eterna. Para onde é que nós vamos? Falou, não, eu não saio daqui, ninguém me tira. Deus falou, pois bem, fica aqui, meu filho, que você vai ser recompensado por isso. E foi. Jesus, anos mais tarde, trabalha na vida de Pedro, depois daqueles 3 anos e meio de faculdade aproximadamente, agora fala, Pedro, você vai ser pastor da igreja. Passado isso aí, pastor, toda essa experiência sua de conversão, quando é que chegou o momento que você decidiu, falou assim, não, agora eu tenho que fazer algo mais, agora eu tenho que pastorear, ou foi alguém que decidiu? Ou foi... Eu não tive escolha, meu querido. Ô, pastor, unido a essa pergunta que ele fez, que também é uma dúvida que me vem, e talvez venha aos demais, é o seguinte, e eu não sei se eu já comentei alguma vez com isso com o senhor, sobre essa mesma dúvida, é o seguinte, tem algum processo para chegar desde o novo convertido, que é o caso do senhor, naquele então, até o pastoreio? Ou seja, como se guia isso até chegar a ser algum líder de jovem, algum pastor, líder do grupo da mocidade, enfim. Como é esse caminho? Como ele é guiado? Por um mesmo, por um terceiro, pelo Espírito Santo? Como é essa caminhada? Deus, ele tem um chamado e você se enquadra dentro do chamado dele. Por exemplo, eu achava muito bonito na igreja as pessoas que cantavam. Nunca aprendi a cantar. Quando eu falo em cantar na igreja, todo mundo dá risada. Eu nunca aprendi a cantar. Então, o que acontece? Cada um, ele tem um chamado. Eu falei, eu acho bonito, eu quero cantar e tal. E aí, eu vi que Deus, ele não queria que eu cantasse, que eu fosse um cantor. Deus queria que eu, de fato, me envolvesse com a palavra. E sempre eu estava ali nas atividades da igreja, com 6 meses dentro desse que você falou do chamado. Com 6 meses que eu estava na igreja, me colocaram para ser o vice-dirigente do círculo de oração da juventude. Eu não posso perder essa, mas eu acho que Deus já não deixou o senhor cantar por amor aos irmãos, viu? Também. Não podia perder, não. Essa aí também, já não pode perder. Acaba qualquer reunião. Por amor dos irmãos. Acaba qualquer reunião. E aí o que acontece? Dentro desse plano, 6 meses, me colocaram para ser o vice-líder da mocidade.
E aí eu fui trabalhando ali e a irmã, que era a dirigente, ela diz assim para mim: jovem, Deus manda falar para você, leia a palavra, que ele tem negócio com você é na palavra. Deus vai fazer de você um pregador, leia a palavra, Deus quer que você prega e tudo aquilo ali. E eu fui atentando para aquilo. É um sacrifício, porque tal como o cantor tem que preparar a voz, tem que ensaiar, fazer uma... Quem prega também tem que ler a Bíblia. Quem prega também tem que orar. Quem prega também tem que ter o discernimento para saber o que é que Deus quer. É que nem um cantor. Vem aqui cantar um hino, o culto está animado, ele tem que saber que hino que ele vai cantar para não acabar com o culto, que ele pode acabar com o culto também. Ou então pode jogar mais combustível ali e acender mais a presença de Deus na vida do povo. Um pregador também é assim. Então, aí com 6 meses, eu assumi esse cargo. Foi passando os dias... E aí eu tive um sonho engraçado, que o líder da mocidade, eu tive um sonho que o vice-líder da mocidade, ele estava comigo dentro de um carro, era um Fusca. O pessoal dizia que Fusca não era carro, mas hoje quem tem está milionário, que virou relíquia. Né? E aquele Fusca era curioso, que eu andava com ele dirigindo e eu do lado, e subia a escada, descia a escada, tudo. E aí eu fiquei com aquele sonho na cabeça, eu fui falar com a dirigente do ciclo de oração, e ela disse assim, você não sabe o que é isso, não? Isso é um cargo que você vai ter na igreja junto com ele. Você vai trabalhar junto com ele num cargo. Falei, tá. Aí viajei para o interior de São Paulo, para onde estava minha família, tudo. Já tinha 1 ano de crente, né? Era 1 ano. Tinha 1 ano, no ano seguinte. Foi em dezembro de 95. Eu fui para o interior de São Paulo, onde estava minha família. Meu pai, minha mãe e toda a família ali. Meu pai, eu preguei para ele 3 vezes, mas meu pai não aceitava. Meu pai não gostava e meu pai, ele passou a não gostar de mim mais por conta da mensagem do Evangelho. Eu falei, quem sabe das nossas necessidades somos nós. A necessidade que eu tinha, Jesus, ele supriu todas elas. Coisa que um pai, uma mãe e um amigo não preenche. Às vezes, Michel, você está numa roda de amigo, de tanta gente, às vezes você está ali alegre, dando risada, mas você se sente só. Isso é a realidade de muita gente. Às vezes você está levando uma carga que não é sua. Você está ali no meio de tanta gente, mas você está só. Você está ali abraçado por tanta gente, mas você está só. Porque falta a presença de Deus na sua vida. E quando a presença de Deus chega, que preenche isso aí, acabou. Isso daí é o que... Porque hoje em dia tá uma febre de pessoas multimilionárias, ricas e pessoas famosas acabar se suicidando. Passa com muita frequência. É relacionado a isso que o senhor fala, vazio. Né? O vazio dinheiro, interior. Né? O dinheiro, ele traz felicidade para a pessoa. Ele traz momentos felizes, mas a verdadeira felicidade quem traz é Jesus Cristo. É a alma querendo voltar ao Criador, né? Ela anseia ter Tá perto daquele que criou, que formou ela. Que, por exemplo, agora aconteceu recentemente a conversão do Dani Alves. Também o cantor, o Luciano, né? Sim. Então, pessoas de renombre, pessoas que financeiramente têm tudo, né? Que tem pessoas que pensam que a felicidade está no dinheiro, né? E aí tem tudo, mas encontraram a Jesus no meio do caminho. Mas você sabe uma coisa, velho? Deus... Cara, quem sou eu para falar em nome de Deus, né? Mas assim, no modo geral, bem amplo e pouco significativo. O fato é que Deus me dá a impressão que ele sempre encontra alguma maneira de fazer com que essas pessoas venham. No caso do Daniel Alves, por exemplo, todos nós sabemos o processo que ele teve, né? Todos nós sabemos tudo que aconteceu, né? Então, às vezes, esse deserto, e tanto é que eu estive em uma igreja e, né, estive com ele, subo um pouco da história ali, e esse processo a qual ele sofreu, esse deserto, né, nós pentecostais, deserto, sim, né, sim. nós usamos esse jargão, né? Esse deserto a qual ele passou fez com que ele se acercasse a Deus, cara. E hoje tem vídeos dele na internet pregando em igrejas. Então, muitas vezes o deserto, cara, ele não é o final, ele é só o começo de uma história maravilhosa. E se você olhar na Bíblia, grandes homens passaram por esse deserto. José, por exemplo, foi vendido pelos seus próprios irmãos, velho. Imagina. E no final, olha só o que aconteceu. Olha a volta que deu, cara. Ao final, ele foi o libertador da própria família do Egito. Não só da própria família, mas de todo o povo do Egito. Junto com Moisés depois. Ou seja, o deserto ele não é o final, ele é o começo de uma história linda e maravilhosa que pode acontecer. O deserto é uma escola que ela nos ensina. O deserto, ele ensina. Ensinou Moisés 40 anos em Midian, até o dia do chamado. O deserto, ele nos ensina. E lá no deserto, Deus apareceu para ele. Você vê
aquela aparição de Deus naquela sarça, chamando ele para uma obra, porque Deus tinha uma obra na vida dele. E quando ele viu, era uma coisa mais comum. Até domingo eu estava falando na igreja que quando Moisés ele viu aquela sarça queimar, era comum para ele ver aquilo. O que chamou a atenção é que aquela sarça não se consumia. O historiador Flávio Joséfo disse que a sarça continuava verde, continuava com as flores e continuava com os ramos, não se queimava nada. E o fogo era enorme, o fogo que estava ali. E, de repente, ele se aproxima para ver e Deus vai e a voz sai do meio da sarça. E a sarça estava onde? No deserto. Deserto é o lugar onde ficamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. O mundo hoje está insensível, mas às vezes Deus pega e leva a pessoa para um deserto e lá vai trazer sensibilidade para ele. Às vezes o deserto é a solidão, às vezes o deserto é uma calúnia, às vezes o deserto é uma perseguição. Davi foi perseguido 13 anos, mas ele não buscou aquilo, ele não falou, ei, eu quero ser rei, coloca eu para ser rei. Não, aquilo ali aconteceu, ele foi chamado, foi Deus que chamou ele não pediu aquilo. E Deus chamou ele. E aí, junto com aquela coroa que viria para ele, veio 13 anos de perseguição em cima que o dele. deserto em si, para algumas pessoas, é o final. É o começo porque é ali que você demonstra a dependência de Deus, né? Porque não tem nada, não tem vida, no deserto não tem vida, não tem água, não tem abundância, não tem nada. Visualmente, assim, para uma pessoa, o deserto é morte. Mas é ali que você está na dependência de Deus, é ali que ele manda o maná, é ali que ele manda a carne, é ali que ele põe o fogo para aquecer. Né? Então, acho que ali o deserto é o momento que a gente se encontra na presença de Deus e na dependência de Deus. Acho que acredito em toda pessoa que tem essa conversão assim maravilhosa é porque passou por um deserto. Né? Exatamente. E Deus começou a falar comigo. Cada pessoa que vinha no culto, cada pessoa que vinha de fora, tudo, falava, esse moço aqui da mocidade, fica de pé, moço. E sempre entregavam mensagem, sempre falava comigo, falou, pode preparar as suas malas, Deus vai te levar, você vai viajar o mundo, você vai ser missionário, Deus vai te enviar para o campo. E, inclusive, tem até uma mensagem que ela encaixou 100%. Disse, Deus vai te levar para um local onde você vai subir morro e descer morro. Falei, nunca se cumpriria tão na íntegra quanto aqui em Santa Coloma, onde a gente mora. Quando não está subindo, está descendo, né? Quando não está subindo, está descendo, sempre. Eu falo, Jesus, como é que Deus mostra as coisas assim com 30 anos? Eu pensei que o senhor ia falar, não, eu ir para a favela da Rocinha, da Alemão, alguma coisa assim. Não, aqui. É aqui. De subir e descer, de subir e descer, ele está no mesmo local. Então, e aí o que aconteceu? Daquele sonho que eu tive com aquele irmão, quando eu volto do interior lá, que falei do evangelho para minha família e tudo, e voltei, quando eu voltei, aí o líder da mocidade tinha saído para assumir uma igreja, ele foi pastorear uma igreja, o segundo subiu para primeiro, e o pastor estava à busca do segundo. Aí veio o pastor e falou, o segundo é você. Eu falei, eu não posso. Eu não tenho condições, eu sou novo convertido, tem gente aqui há muito mais tempo, tem gente... Falou, não, é você. Eu falei, não pode. Eu não tenho condição, pastor, eu não posso assumir isso. É muita responsabilidade, o grupo é grande, tem uns 30 ou 40 jovens, eu vou liderar esse povo. E aí, não, é você. Eu falei, não, pastor, então vamos orar. Eu falei, pois vamos orar. Orar o que a gente sabe, vamos orar. E seguimos orando. Quando foi um dia... Eu fui a um culto, tinha um pastor de Santa Catarina pregando lá, chamava Pedro Meirel, e quando esse pastor veio pregar uma semana de estudo, eu fui lá num dia, numa igreja lá, era em outra igreja, em outro bairro, e o pastor da minha igreja também estava, e eu fui lá, e ele começou a pregar, e eu lembro que ele começou a falar sobre Elias, que Deus tinha uma chamada com Elias, e Elias estava fugindo, e aquela coisa toda, e Elias se entrou numa caverna e tudo, e foi falando, e aquela palavra foi me quebrando, e de repente eu falei, bom, até então tá tudo bem. E foi quando o pregador termina de pregar, de dar o estudo, ele deu um estudo bem sereno, mas à medida que ele ia falando, aquela graça ia caindo sobre o coração da gente, aquele culto silencioso, ele ensinando, mas a graça e a presença de Deus descendo sobre nós. E eu comecei a chorar lá num canto. E ele falou, eu quero que venha aqui à frente pessoas que têm um chamado e que não se sente capaz de atender esse chamado. Eu falei, eu não vou. Lá onde eu estava. Mas o senhor também era meio desobediente. Não, também. uma pessoa com 1 ano na igreja.
Um ano na igreja, já ter que assumir esse cargo. Eu falei, é muita coisa. E aí eu estava lá no canto, falou, aquele moço que está encostado na parede, lá no canto, vem aqui, moço, vem aqui à frente. Deus está querendo dar um cargo para você e você não quer receber. Aí o meu pastor que estava lá em cima jubilou, falou, ô, glória, glória. Aí saiu dali e falei, tá bem, pastor, o senhor venceu, eu vou assumir sim a mocidade, tá bom. Aí, para não ficar só nisso, o líder da mocidade arrumou um trabalho com aquela escala 4x2. E aí, quem que ficava? Eu. A maioria das saídas, eu que tinha que representar a mocidade. O improvável, né? Jesus. E aí lá... Aí cumpriu. Deus não chama capacitados, ele capacita o que ele chama, né? Então... E aí foi aparecendo chamado. E aí eu demorei 3 anos para ser cooperador lá na igreja. Aí eles me deram a carteirinha com 3 anos, mas com 3 anos eu já fazia tudo, só não batizava a gente. 3 anos para ser cooperador. E aí para ser diácono, solteiro, já não deixava ser. E aí arrumar um jeito para orar de novo agora. Orar mais profundamente agora. E aí, quando foi no ano 2000, eu fui me enviaram para a escola missionária no Rio de Janeiro, a EMAD. Eu estudei na EMAD 5 meses. E aí trabalhamos ali na EMAD e foi na EMAD que foi abrindo a visão da gente, foi o primeiro contato com teologia, tudo. Escola missioneira. O que se trata essa escola missioneira? É uma escola que ela prepara a parte teórica para a pessoa ir para o campo. E quando chega o final, chama o preparo transcultural. Normalmente eles enviam para um país que tem outra cultura, para a pessoa passar aí um período fazendo treinamento, 15 dias, 8 dias, para ter contato com outra cultura, né? Essa escola, ela é uma denominação em concreto ou são várias denominações que Não, mantém? ela é uma escola exclusiva das Assembleias de Deus, né? Escola Missionária das Assembleias de Deus. Todos os ministérios da Assembleia de Deus? Sim, normalmente ela é aberta a toda pessoa que tem essa crença que tem os pentecostais, né? Já diferente da Jocum. A Jocum, ela pega todas as denominações iguais e o pessoal acude a ela, né? A Jocum, que seria Jovens com uma Missão. Então, ele é o mesmo preparo que a Batista Lagoinha, parece. Sim, né? sim. Então, eles trabalham e eles fazem um trabalho muito bonito na preparação dessas pessoas para encarar a realidade lá na frente. Então, o espaço de tempo que vai demorar, isso aí vai depender de nós. Se a gente abrir o coração, abraçar aquela missão, e a minha vida toda era envolvida na obra. Eu comecei a trabalhar com a mocidade, trabalhava nos cultos, trabalhava final de semana intenso, com oração, saída com a mocidade, ensaio com a mocidade, domingo de manhã, escola dominical, depois da escola dominical tinha um evangelismo, depois, evangelismo não, tinha um ensaio, aí ia para casa, 3 horas da tarde tinha evangelismo, depois 6 horas da tarde oração e o culto, e a gente ia nessa maratona. Isso aí era normalmente, se fazia isso nos domingos? Era a semana toda, quando chegava domingo, 9 horas da manhã, escola dominical, depois na sequência ensaio da mocidade, ia para casa, almoçava, voltava, tinha um evangelismo, depois para casa, trocava de roupa, voltava para oração. Domingo... Que nostalgia que me deu agora, pastor, porque eu lembro disso. Você lembra de tudo isso aí. Na minha época também, eu era pequenininho, é óbvio que eu não entendia muita coisa, mas era obrigado a acompanhar os pais, a avó estava ali. Então eu via que meus pais saíam de manhã, e na escola, sobretudo meu pai, minha mãe ficava fazendo almoço em casa, na escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. E nas vizinhas de oração, dormindo embaixo do banco. Ah, isso aí eu tinha até um cobertorzinho azul. Nossa, sim, cara, que nostalgia que me deu agora. Cara. Viaja, né? A gente começa a falar, lembrar, e não tá tão longe, né? E meu pai, ele tinha uma equipe de evangelismo, então o que acontecia? Saía já meio-dia da escola dominical, saía meio-dia, íamos pra casa comer rapidão, daí meu pai já ajeitava um som, que ele tinha umas caixas de som, e com os irmãos da igreja eles iam, colocava numa Kombi, lembra aquelas combinhas velhas atrás? Colocava na Kombi atrás, e antigamente não tinha nenhum problema de você colocar uma caixa de som numa praça ou qualquer coisa, então eles montavam a caixa de som numa praça, pegava a luz enchufada em algum vizinho, algum bar, alguma casa vizinha, ligava as caixas e ali ficava a partir da 1h30, mais ou menos, até as 3, 4. Saía dali, recolhia tudo, já ia pra oração, que é o que o senhor tava falando, que a oração era bem cedo, cara, antes do culto. E, cara, domingão era top, cara. Esse tema dos missioneiros, quando uma igreja convida a um pregador externo para vir pregar na sua congregação, naturalmente esse pregador tem que ser da mesma linha nominal
da igreja ou ele pode ser qualquer linha desde que tenha o mesmo propósito? Como funciona esse tema? Para nós, necessariamente, não precisa ser das Assembleias de Deus. Qualquer pessoa que segue a doutrina sã da Bíblia Sagrada, a gente aceita e recebe normal. Pode ser até os batistas tradicionais também, se vem pregar, ele vem com todo respeito, prega a palavra e não entra naquele assunto que ele não acredita que é referente ao batismo com o Espírito Santo. Se fala normalmente também. A pergunta ela tem um porquê, né? Eu nasci, converti na Igreja Cristã Maranata. Né? Não sei se você conhece o ministério. Bem conservadora, né? Sim. O ministério é um ministério bonito, é um ministério. Tudo isso que você falou, eu passei, né? Você chegava na sexta-feira e sábado e domingo a gente estava envolvido 100% na igreja. Entendeu? Chegava de manhã, só saía de noite. Exatamente. Então, tanto é que lá a gente fazia uma semana, era semana de jejum, na outra semana era culto ao meio-dia, a outra semana era madrugada, né? Então a gente tinha, na semana do culto ao meio-dia era culto de madrugada, culto meio-dia e culto noturno, essa semana. E no final de semana era a visita e tal. Só que uma das coisas assim, que eu senti falta ali era essa visão de ter outras denominações poderem pregar, porque lá não, lá tem que ser realmente da igreja cristã Maranata para poder subir no coisa. Então, quer dizer, não tem essa diversidade de... Não tem. Então, quando você falou aí da escola missioneira, é o que me gerou um pouco a curiosidade porque, na realidade, essa é a realidade que se vive no Brasil. Mas quando sai de lá e vem para cá, aqui você vai ver que a nossa igreja mesmo hoje, nós temos pessoas que eram adventistas, presbiteriano, batista, maranata, nós temos família que era da Maranata. De todas as denominações do Brasil, nós temos gente que congrega com a gente hoje e que se adaptou e que gosta de nossas reuniões, que gosta dos nossos cultos, que fica, até gente que é de outra denominação, que eles não consideram a gente crente, que vieram para cá e que se batizaram porque viram realmente que deveria ficar aqui, que Deus estava chamando para cá. E na realidade, às vezes a gente... Irmão, ninguém vai ser salvo porque deixa de comer carne de porco. Ninguém vai ser salvo porque deixa de beber Coca-Cola. Ninguém vai ser salvo porque guarda uma coisa ou porque usa um véu na cabeça ou porque ora meio-dia ou 5 horas da manhã. A salvação é por graça, é a graça de Deus que se manifestou e trouxe a salvação, que é Jesus Cristo. É a graça de Deus, nada mais. Não é bondade humana, não é mérito humano. Então, quando a pessoa estuda a escola missionária, a visão dele abre, porque ele passa a entender que a visão missionária não é uma visão local, não é uma visão de uma igreja local, é uma visão mundial. E a gente sabe o que é pecado aqui, é pecado em toda parte do mundo. Uma pessoa, quando ele sai daqui, aqui é matar, é pecado, lá no Brasil também é, por incrível que pareça. Aqui do outro lado também é, onde você for é pecado. Então, quer dizer... Então, não tem como a pessoa abrir mão de uma tá defendendo uma coisa, tá brigando por uma coisa que não vai levar a nada. A gente guarda o mesmo princípio, como diz a Bíblia Sagrada, se guarda do pecado, se guarda da corrupção, procura se aproximar de Deus, ter aquela coerência, ter aquela ética, amar a Deus acima de todas as coisas, ter aquela nossa conduta de cristão, porque o cristão ele tem a identidade dele e acabou onde a gente for. Até porque eu acho que isso embeleza um pouco o corpo de Cristo, né? Sim, na realidade, eu cheguei nesse contraste quando cheguei nos evangelhos, né? Que aí falava, não, tô falando para a igreja de Coríntios, tô falando para a igreja de Tessalonicenses. No final, o centro sempre então, era Cristo, falei, né? Pô, se esse mesmo apóstolo tá pregando em várias igrejas, quer dizer que não existe uma igreja central. E algo que você vê bem claro no Apocalipse. A Bíblia Sagrada diz assim, Jesus disse assim, João, envia essa carta a 7 igrejas da Ásia, não põe nome nenhuma. Caramba. Nenhuma. Falou igreja, corpo para a igreja de Caramba. Sardes, toma. Para a igreja de Tiatira, para a igreja de Filadélfia. Por desviar de Laodiceia, toma, ia jogando para cada um. Laodiceia, a coisa complicou. E pros coríntios, que era carnal pra caramba, os coríntios, né? É porque quando chegava... o que o senhor falou sobre que o Senhor abriu o seu entendimento,
chegou um momento, eu também tive uma abertura de entendimento. Eu acho que quando nós chegamos aqui na Espanha, é o que o senhor havia comentado faz pouco tempo, acho que quando nós viemos de lá para cá, todo mundo teve essa... Uau! Esse momento eureka. Não é só assembleia, não é só presbiteriana, não é só batista, senão que é um corpo, cara. Porque no Brasil parece que realmente mas tem aqui um pouco desse... isso ainda, hein? Mas não é com tanto afinco como no Brasil, depende com quem que você conversa. É, tem algumas denominações aqui que ainda ela defende São os ultraconservadores. Tem algumas denominações aqui que ela defendem algumas coisas, que não vou entrar em detalhe, porque senão daqui a pouco eu tô lascado. Mas quando eles falam assim pra mim, vem aquela visão assim na cabeça assim, de nós chegando lá no céu e tem uma plaquinha aqui. Tem uma plaquinha, você vai pra cá. Tem uma plaquinha. Mas você sabe que eu agora participo de uma igreja, né? Não vem ao caso o nome. O fato é que nessa igreja foi montado um grupo de WhatsApp juntamente com outras igrejas. Então, num domingo, quando acaba o culto às 2:30 da tarde, no grupo do WhatsApp, a galera fala, ó, nós vamos almoçar em restaurante X. Cara, começa a chegar irmãos de várias igrejas, a gente chega lá, enche o restaurante, de repente tá a igreja B, igreja C, igreja D, irmão de várias igrejas, a galera levanta, ora e começa a comer na frente de todo mundo, velho. Mano, somos a luz do mundo e o sal da terra, velho. Entende? E eu acho isso lindo, velho. Esse tema aqui que entrou agora, meio que de maneira sem querer, né? Mas, cara, é lindo isso, velho. É lindo você sentar numa igreja, ver irmãos de várias denominações diferentes, na hora de comer, em um centro comercial, simplesmente todo mundo, vamos orar, abaixa a cabeça, todo mundo ora e toda a galera em volta ali, esses loucos que estão fazendo. Mano, nós estamos sendo a luz do mundo, velho. A terra tá legal, assim porque falta sal, né? Tá faltando... Exatamente. Realmente tá faltando sal. Mas voltando lá ao tema do senhor, porque tava bem interessante, aí chegou naquele momentinho que falou assim, não, o senhor não pode assumir não, porque eu só tenho que casar, que o senhor é solteiro. E aí, como é que foi? Não, jejum e oração, né, pastor? Como é que foi que apareceu? Na realidade, pra ir... Manda um tip aí pra nós. Pra ir ao diaconato, eles não separam. E a gente entende bem o que é. É isso daí, nós tivemos exemplos assim atípicos e a gente sabe o motivo deles, porque não fazem. E eu também não aconselho, porque o ministério, para a pessoa exercer, ele tem que ter alguém do lado... por conta, às vezes, de assédio, ou, enfim, de alguma coisa, enfim, um problema ou outro, enfim, a pessoa tem que estar casada. Mas eu não andava atrás disso ainda. Para você ter ideia, eu cheguei na igreja com 21 anos, eu vim começar a namorar 6 anos depois. 27? Com 27 anos. Já tava porque eu me envolvi tanto idade, no trabalho, já estava quase aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora, né? Já na reta final. Isso foi mais direto aqui. Então, o que acontece? Aí, de repente, Deus havia dito para mim que já o meu casamento, tudo aquilo ali, e o meu casamento também... Deus falou de uma e outra parte, tanto para mim quanto para minha esposa. Nós não pedimos, mas Deus falou referente ao nosso casamento. E como vocês se conheceram? Ela era da nossa sede e eu era da congregação. Meu irmão um dia veio pregar num trabalho que eu dirigia numa segunda-feira à noite. Tinha uns cultos lá que a gente dirigia segunda-feira à noite, igreja lotada. Passava domingo à noite orando na montanha. Ela já era crente, né? Já era. Então, já só vou falar alguma coisa aqui, se a gente tiver jovem aí... Se o jovem que tiver solteiro... Ainda há esperança. Se você está buscando, tente buscar dentro da congregação. Que seja ao menos serva do Senhor ou servo do Senhor. Porque senão você vai passar muito tempo orando para essa pessoa. Pois aí é luta. Pois é. E ela era da nossa sede. E aí a gente começamos a conversar e nesse trabalho que eu dirigia, veio uma irmã pregar num culto, e numa vez que essa irmã veio pregar, ela olhou para mim e falou, jovem, você congrega onde? Eu falei, aqui. Sim, aqui mesmo nessa igreja. Você dirige o culto, mas você congrega aqui. Sim, eu congrego aqui. Falou, pois, Deus manda falar para você, eu estou pregando aqui e eu estou vendo um par de aliança. Você vai casar, moço. Eita. Só que a moça não é dessa igreja. Ela não é dessa igreja, por isso que eu estou perguntando se você é daqui. Porque a moça não é dessa igreja. Ela é de um local bem simples. Essa moça dá na altura do teu ombro. Você vai casar e Deus vai mandar vocês para missões. Vocês vão ir para o outro lado.
ela é de um local bem simples e é cheia da presença de Deus. Vocês vão casar e Deus vai os enviar para a missão. Tá bem. Aí saí dali e o pessoal, aí claro, quem dali já tinha alguma expectativa, falou, daqui já acabou. Porque naquela época a gente tinha muita preocupação com o que Deus ia falar referente à pessoa que a gente ia casar. Porque uma união, irmão, ela é difícil. Uma amizade, ela é difícil. E uma união para a pessoa dormir e acordar junto também é difícil. Então, a pessoa tem que saber a parte de orar tudo, ver o caráter, a conduta da pessoa, os hábitos da pessoa, se a gente vai se adaptar com aquilo e se ela vai se adaptar com a gente também. É um desafio. É por isso que hoje nós vivemos dias como os dias de Noé. Hoje, o que se casa, separa, dá em casamento hoje, é justo isso. Porque a gente... Deus disse assim, não é bom que o homem viva só. Essa palavra é boa, né? Tá cheio de viúvo, já vai e já casa na sequência. Porque Deus disse que não é para viver só. Sim, não é para viver só, mas não é por isso que você vai pegar a primeira pessoa que aparecer na frente, a primeira vítima que aparecer na frente. Uma conversa, um diálogo. Eu sempre falo para a juventude. Porque, por exemplo, a pessoa tem um ministério, ele quer ser um pastor, ele tem que tomar cuidado, o jovem solteiro, com quem ele vai casar. Porque às vezes a mulher não vai querer saber de acompanhar, de estar à frente de igreja, de estar atrás de problema de ninguém, resolvendo problema de ninguém. E nada, ela não vai querer orando, dando assistência, fazendo campanha de oração, dando suporte para o marido. Não, não vai. E se você vai... Eu já falo, se o jovem ou a moça tem um desejo, ela é de ser missionária, tudo, casar com um rapazinho que quer ser boyzinho, ela não vai ser missionária nunca. Ela vai estrangular, ela vai acabar com a missão dela ali, porque ela vai casar com uma pessoa que não tem a mesma visão. Então, quando a pessoa se casa, você sabe, ó, a partir de hoje, nós não vamos andar com essa atividade, a nossa prioridade é a família. Então, mas eu já vivia na igreja assim, você não vai ver mais, agora é aqui, você tem que cuidar da casa, eu quero chegar, a casa tem que estar arrumada, tem que estar assim, assim. E aí, o que era a missão dela, se acabou, porque a missão dela... vai passar orando a vida toda, né? Orando a vida toda. A irmã que ele falou aí, que falou pra ele que ele ia casar, fez eu lembrar do negócio, o Michel. A irmã do Coque era? Não, eu já vi... Essas aí não tem erro. Hein? Eu já vi irmão com espírito de cura, de coisa, mas agora a casamenteira foi a primeira. Já falou pra ele que ia casar e tudo. Ela falou sim, foi bem claro. E aí, quando foi passando os dias, eu vendo isso de adaptação, a parte de oração, tudo, quando foi um dia... Meses depois, eu falei, eu não vou casar não com essa senhora. Primeiro que a mãe dela não estava de acordo. Ah, já te apresentou também? Não, ela não me apresentou, eu que conheci. Eu conheci a pessoa, eu já conheci a Sara e comecei a conversar com ela, tudo. Mas aí a mãe dela não estava de acordo com isso daí. E foi um caso bem complicado, porque num dia que eu fui falar com a mãe dela para a gente namorar, ela estava com uma irmã que tinha 29 anos naquela ocasião e um ano mais velho que ela. E essa irmã dela, ela estava com hepatite. E eu fui na casa dela visitar ela, tudo. E quando foi naquele dia, eu ia pedir para a mãe da Sara para namorar com ela. Eu estava na casa dessa irmã dela doente. E aí, na hora de ir embora, falou assim, você pode ler uma palavra? Falei com a mãe dela, tudo. Ela falou, 6 meses para vocês noivar e casar. Falei, tá bom, senhora, pode marcar a data. Mas nem que eu não tinha dinheiro, era desempregado, não sei nada, como eu ia casar com 6 meses. Pela fé, né? E aí o que acontece? E aí ela falou, lê aí uma palavra. A hora que eu abri a Bíblia, desceu assim uma voz assim na minha cabeça, falou, essa moça vai morrer. Aí eu falei, e agora? Quem vai morrer sou eu. Se eu falar isso aqui, a mãe dela tá aqui. A mãe dela já não concordou comigo. Agora eu venho falar que Deus vai levar a filha dela. Aí o que aconteceu? Saí, orei ali, falei, orei por eles, orei pela casa e saí. Aí saí com a Sara. Aí entrei num carro no que a gente ia andando. A Sara falou, e minha irmã, o que você acha? Eu falei, tua irmã vai morrer. Como assim? Eu falei, vai. Deus falou para mim que a tua irmã vai morrer. 8 dias depois, a gente estava enterrando a irmã dela. Falei, meu Deus do céu, que coisa, gente. Do hepatite, uma doença que parece que é curável, tudo. E afinal, 8 dias depois, a gente estava enterrando essa moça. A mãe da Sara deu prazo para a gente casar. Foi passando os dias e eu vi que às vezes não ajustava muito, faltava alguma coisa para ajustar. E eu pensei, falei, eu não vou casar mais com a Sara, vou deixar ela livre, porque ela cuida muito da mãe dela, cuida da casa dela e eu não vou casar, não.
E eu lembro que eu estava num culto um dia. Irmão, eu nunca pedi para Deus estar falando comigo, não. Deus falava, usava a pessoa porque Ele queria falar. Eu não estava buscando orientação para uma resposta clara. É ou não é, faz isso, faz aquilo, não. Eu estava no culto. Passei o dia em casa aquele dia pensando, eu não vou casar, vou deixar a Sara livre e ela vai ver a vida dela e tal. E eu também, esse negócio da missão, eu dou colocar aqui em stand-by, dou um tempo aí, depois mais para frente eu vejo isso aqui. E aí foi... Ó, Jonas aí. Durante o dia, chegou à noite num culto, era culto com as senhoras. Aí veio uma senhora pregar. Aí uma senhora veio pregar e acabando lá de pregar, quando ela acabou de pregar a mensagem dela, olhando para o povo assim, ela girou para o meu lado e falou, aquele moço ali, você, moço, você falou para Deus que você não vai casar. Eu falei, vou não. Falou, vai. E cada vez que eu pensei 3 vezes, ela falava, vai e vai. Você vai casar porque sou eu que vou fazer o seu casamento. E você também vai para a missão. Ali eu já saí rendido, né? Levantei Game as over. mãos. Falei, eu só vou marcar a data. E marquei a data do casamento. Casamos, eu e ela desempregado. Demos uma festa para 500 pessoas desempregado. E fomos em lua de mel para Guarapari, no Espírito Santo. Desempregado. Deus, Ele cuida daqueles que Ele envia. Deus, Ele sustenta aquilo que Ele envia. Deus, Ele dá o suporte. Deus, Ele não manda a gente só. Quando Ele vai fazer um trabalho, Ele vai respaldando o trabalho que a gente faz. E isso tem acontecido em toda a nossa trajetória até aqui. E Deus nos abençoou, nos casamos. Ainda hoje eu estava lembrando que nós casamos e não chegamos nem a montar os móveis. Que ganhamos móveis também no nosso casamento. E quando nós casamos, a gente jogava o colchão no chão e dormia no chão. Nem a cama a gente montamos, porque lá já tinha o espaço era pequeno, nós estávamos ali. E aí dormimos durante 5 meses ali no chão, até que a igreja mandou a gente para a missão, que foi para o Ceará. E aí, logo casado, tudo, a igreja nos manda para o Ceará para a missão. Trabalhamos em Guaraciaba do Norte durante 1 ano e 4 meses. Depois saímos de Guaraciaba do Norte, já com uma notícia também de que vocês não vão poder ter filho, porque sua mulher tem esterilidade, comprovada em 2 médicos. 3 meses depois a mulher aparece grávida. Porque Deus disse, eu vou dar um filho. Foi o médico que dá filho, quem dá é Deus. Eu vou dar um filho para vocês. 3 meses depois minha esposa aparece grávida. Aí a igreja nos transfere para o Piauí, trabalhamos no Piauí 2 anos e 7 meses, na cidade de Floriano. E lá em Floriano, no Piauí, trabalhamos, estudamos ali também mais intensamente teologia. E depois chegou um dia, outro sonho que eu tive, novamente agora a igreja nos chama e nos transfere. Tive um sonho no sábado, no domingo o pastor me liga, sendo transferido de lá para então ir para a Índia. E aí, dali para a Índia, nós já tínhamos a menina com 2 anos, que não podia ter. E aí fomos para a Índia. 3 meses depois, estava embarcando no avião indo para a Índia. Caramba. Moramos numa pequena cidade chamada Bangalore, que tem 6 milhões de habitantes. Depois... Pequena cidade, 6 milhões. Depois fomos transferidos de lá para Goa. Goa já era colônia de Portugal, parecia muito com Portugal, tudo, a cultura também, as mulheres... Idioma também? Os mais antigos falavam português, né? Por conta dada que foi colônia deles. E era curioso o que estava acontecendo, que quando entrava lá a gente que não era dali de Goa, eles deportavam, mandavam de volta. Falavam, não, isso aqui é Goa, aqui é Portugal, aqui não é Índia. E mandava o senhor passou de boa. Né? E a gente, tinha um visto de 1 ano lá e ficamos lá um ano. Foi uma experiência boa, vimos Jesus batizar indiano com o Espírito Santo, visitamos, evangelizamos. E em Barcelona, como é que caiu nisso aí? Aí, quando estávamos lá em 2006, 2007 venceu o nosso visto, nós voltamos a São Paulo para renovar o visto, para voltar para lá novamente. Quando nós chegamos em São Paulo para renovar o visto, tiramos um passaporte novo, fomos ao consulado, e quando chegamos lá para renovar o visto, no dia que eu dei entrada no visto, naquela noite, eu sonhei que o nosso visto era negado. Aí falei para minha esposa, nós não vamos para a Índia mais. Tem uma entrevista daqui 3 dias com o cônsul e hoje eu sonhei que o nosso visto foi negado. Não, mas não pode ser, como é que é? Não pode ser.
E eu saí dali, passamos ali aquele dia, o outro dia, no terceiro dia, fomos à entrevista com o cônsul. Quando chegamos lá, o cônsul, por que você quer ir para a Índia? Você já esteve lá? Já esteve aonde? Cadê o passaporte? Não, nós tivemos que fazer um novo e tal. E ele, não, para a Índia você não vai mais. Aí a secretária tentou ajudar. Não, é que eles querem estudar inglês e tudo aquilo ali e tal, e tal. Vai estudar aqui. Sai muito mais barato, ele vai pagar aluguel, vai ter que viajar e tudo, né? Não, mas ele quer falar fluente. Foi, sem nenhum motivo, assim, eles negaram o visado. Falou, tá aqui o teu passaporte. Ou seja, já havia um propósito, então. Havia um propósito. Tá aqui o teu passaporte, para a Índia você não vai mais. E eu não vou colocar carimbo nenhum que foi negado o visto para você não ter problema. Para a Índia você não vai mais, toma o passaporte. E aí, mas quando eu estava na Índia ainda, eu tinha tido um sonho e eu falei para Sara, Sara, nós não vamos conseguir voltar para cá. Eu tive um sonho que a igreja fazia uma festa e despedia a gente para outro país que não era a Índia. E aí chegou lá em São Paulo, eles negam o nosso visto. Aí vai passando os dias, tentando encaixar em um local, em outro local, nada dava certo, até que o pastor nosso, ele fez agora 93 anos, 93 anos ele fez agora, está jubilado já. Ele foi missionário em Portugal nos anos 70. E quando ele foi missionário em Portugal, ele vinha voltando para o Brasil, passou por aqui, e ele perdeu uma filha aqui na Espanha, numa estação de trem. Ele tinha 4 filhos, tem 4 filhos. E ele perdeu uma filha numa estação de trem aqui. E quando ele perdeu uma filha, tinha que pegar o trem, e aí você não fala em espanhol, que ele vinha de Portugal, para daqui e para lá. E como é que você vai localizar sua filha, uma criança, numa estação de trem? Aquele monte aquele tumulto de gente. Ah, ele perdeu? Perdeu a filha. Não que morreu. A filha perdeu, sim. Se perdeu no meio do povo. Mas depois ele encontrou, né? Depois encontrou. Aí ele fez uma oração a Deus, fechou os olhos, pegou ali, abraçou a família, os outros 3 filhos e a esposa, falou, vamos orar a Deus. Deus, se o Senhor ajudar eu encontrar minha filha, eu prometo ao Senhor que, de alguma forma, eu vou ajudar na evangelização da Espanha. O Senhor me ajude a encontrar minha filha, eu me comprometo em ajudar a Espanha. Aí disse que só não mais terminou de orar, abriu o olho, já estava a filha dele encostada na parede, assim, olhando assim, assustada, buscando eles, bem próximo deles. Lá estava o local que Deus havia, como preparou o cordeiro para Abraão, preparou a filha dele ali. Aí ele levou a filha embora, nunca esqueceu do voto que ele tinha feito. Então, quando viu que a gente não se encaixava em um local e em outro, ele falou, Edson, e se eu mandar vocês para a Espanha? Eu falei, pastor, se o senhor quiser mandar, desejo eu não tenho. Porque eu conheço a Europa, quem já vem daquela maratona do Brasil, de tanta conversão, de trabalho, de igreja, de oração, de trabalho. Você chegar aqui na Europa, tal como era e se falava, falei, Rapaz, mas você não tinha desejo nenhum, né? Não você tinha. Começou, não tinha desejo. Casou, não tinha desejo. Foi pra Índia, não tinha desejo. Mas você não tinha desejo nenhum, né? Você deu trabalho pra Cristo, minha esposa fala, você não tem emoção. Você deu trabalho pra Jesus, hein? Aí o que acontece? Várias vezes aí ele fez papel de Jonas, né? Eu falei, E outra coisa, ele andou tanto que fez eu lembrar do povo lá de Israel, andando lá no deserto. Já tá quase entrando na Terra Prometida. São muitos anos. E o que acontece que quando nós, nessa busca de tentar ir para um local para outro, não deu certo, ele falou, pois arruma o documento de vocês, eu vou arrumar o visto para vocês ir para a Espanha. Aí pronto, aí minha esposa já ficou toda empolgada, tudo aquilo ali. Já veio com visto, então, E eu pastor. que já, assim, porque na Índia nós tivemos muito problema, na Índia, mesmo com visto, nessa de renovação, a Polícia Federal ia em casa, tinha muito controle e tudo. Teve um dia que eu estava num quartel de polícia, lá na imigração, e eles estavam em casa. Caçando. Aí a mulher me ligou, a polícia, você está onde? Eu falei, eu estou aqui na polícia, pois eles estão aqui em casa. Eu falei, não é possível um negócio desse. Controlando tudo, onde mora. Que o Mas perseguição religiosa ou perseguição? Não é que é o controle de imigração mesmo que eles têm. Eles são bem rígidos na imigração. E na questão... Que curioso. São. Eu pensei que era tipo o Brasil. Não é. E engraçado, eles controlam muito lá, mas bagunça pro lado de cá, né? Os indianos, eles quando eles recebem uma nacionalidade, eles têm que renunciar deles. Eles não podem ter doble nacionalidade. Nem 2, nem 3. Ele não aceita, é uma só. A Índia, se a pessoa falar, hoje eu sou espanhol, pois então você renunciou à sua indiana. Você não pode.
Mas como funcionou o sistema de casta que eles têm lá? Eles têm aquela separação deles lá, essa é uma história bem longa que o indiano mesmo, ele valoriza aquilo ali. São culturas, né? Uma cultura... Nasce pobre, ele tem que morrer pobre e Dentro da cultura deles, da crença, da religião deles, é assim. Ô, pastor, agora, entrando em Barcelona, que eu acho que é um tema também que a mim me chama muito atenção e eu gosto, porque eu moro em Barcelona, eu me considero barcelonês já. Gosto demais daqui, dessa terra. Igreja Bom Pastor. Pelo menos eu tenho conhecimento, que é a igreja de brasileiros mais grande que se tem. Se não é em Catalunha, acredito eu que seja na Espanha. Eu não conheço nenhuma outra igreja que tenha tantos membros como a Igreja do Bom Pastor. Como foi a primeira pedra colocada? Ou seja, como que foi o início? Como que foi o processo? Porque também tenho entendido que cresceu bastante rápido e de forma brutal, não é? Essa é a bondade de Deus, né? O pessoal fala isso aí. O senhor tem ideia? Temos até o É Gugu. verdade isso aí Até mesmo. o Gugu tá com... Tá congregando com com vocês, vocês, tá? não. Talvez seja a razão do crescimento mais rápido, seja isso aí. É algo curioso, porque eu não sei, porque também eu imagino que como nós somos uma igreja assim, que os cultos são todos em português, cantamos hino da harpa, tudo lembra muito o Brasil. E o pessoal quando chega aqui, primeiro, ele chega aqui, ele já saiu do país dele. Ele se sente desprotegido. Tem muita pessoa que lá nunca entrou numa igreja, mas aqui ele foi obrigado a entrar, porque aqui ele estava desprotegido. É como se entrar num local e alguém arrancar sua roupa e deixar você só com a roupa íntima. Sentiu falta de amigo, alguma deslocado. coisa, né? Aí você vê, você dá bom dia pra pessoa, a pessoa não responde. E aquela coisa toda. Então, isso daí tudo leva a pessoa a ficar o quê? Desprotegido. A pessoa fica, como diz em espanhol, desubicado. Ele fica... Para onde é que eu vou? Aí quando encontra um grupo de gente que fala português, aí fala, opa, aqui já melhora. Aí quando encontra uma igreja que tem culto em português, aí fala, opa, o culto em português. Aí quando vê... Daí chega na cantina, tem... Não, eu já ia falar isso, na coxinha. comida. Aí na hora que chega na comida, é aqui mesmo que eu vou ficar. Aí chega ali, tem aquelas campanhas com feijoada, né? Que vende feijoada beneficente para um trabalho para outro. E tudo isso aí fala, pois é aqui que eu fico. E aí eles vêm e se sentem bem. E aí um dia disseram para mim, não, mas isso aqui que faz isso aqui tá errado, porque ele tá aqui na Espanha, ele tem que falar espanhol. Ele tem que acabar com isso, os cultos tem que ser espanhol. Eu até concordo. Vai lá na Rambla de Catalunha e manda aquele padre parar de fazer missa em português, que ele faz missa em português lá, que ele tá em Catalunha. Ele tem que fazer missa em catalã e em espanhol também. Tem muito brasileiro que vem e vão para lá, congregam lá, assistem às missas lá. Por quê? Porque ele faz em português, ele faz no idioma da pessoa. Então, o importante não é o idioma ser falado, é o evangelho ser pregado. Então, quando a gente procura fazer esse trabalho, o pessoal vem. E aí começa a agregar, e uma pessoa chama a outra, uma pessoa chama a outra, e aí, graças a Deus, que nós usamos para o bem, apareceu a rede social, e com a rede social, aí se divulga. E aí todo mundo, não, eu vou nesse... Todo domingo a gente tem um culto, e nesse culto que a gente tem, de pessoas que veio através da rede social. É difícil passar um domingo para não ter, através das redes sociais. O William trabalhou muito bem nesse ponto, ele juntamente com outros irmãos, e organizaram aí esse trabalho, e isso aí ajudou muito e ajuda muito a divulgação. Um vídeo rápido de 30 segundos. O pessoal não quer ver vídeo de 2 minutos, 3 mais. É 30 segundos, 1 minuto. 30 segundos, 1 minuto e vai. Ali, quando você pega ali aquele insight ali, você vê quanto tempo a pessoa parou ali assistindo. 18 segundos, 20, 15, 5. Ele não quer. Ele tem que ser uma coisa bem extraordinária para ele segurar ali a pessoa, né? Vou falar do padre da Rambla Catalunha, é o padre Adilson. Tá convidado para vir aqui, viu, padre Adilson? É gente boa. Legal, nunca conversei com um padre, cara. Ele é o padre Adilson, ele é um brasileiro que faz as reuniões em português. Em português. É uma das reuniões que ele faz em português. Pastor, eu tenho uma curiosidade. É verdade que aqui a gente chega aqui na Espanha, a gente encontra muito brasileiro
a gente tava falando, né? Daquelas de curva de rio, né? Tranqueira, menino, mas tranqueira. Antigamente, nas igrejas do Brasil, tinha sempre aquele cuidado com os membros. Oi, não vamos fazer negócio entre membros, ou se fizer, vai ter alguma consequência. Hoje, o senhor tem deparado com isso? Você tem tratado esse tema, por exemplo, de algum irmão ou algum membro que às vezes chega alguma coisa até o ministério, aí tem que tomar alguma atitude, a igreja tem trabalhado nesse detalhe? Isso me veio no coração agora. É verdade, antigamente nem no nome, como que é no Brasil? Aqui se chama ASNEF no Brasil. O SPC e o Serasa. Tinha um cuidado, isso, né? Tinha um isso cuidado podia ter, para ser obreiro, né? Isso aconteceu, olha, aconteceu uma vez uma igreja, uma denominação aqui, que não era um membro, era até um obreiro, até um certo patamar. E tinha muita denúncia sobre o assunto. Não era uma, duas, era 20. Várias, né? 20. E mesmo assim, o pastor fechou os olhos para aquilo. Não, minha ovelhinha vem aqui e cuidou. Até que a ovelhinha mordeu o pastor também. Entendeu? Até que a ovelhinha pegou e caiu também o pastor. Então, tem esse cuidado hoje em dia ainda com os ministérios ou não? Essa ovelhinha rebelde do caramba. Mas foi. Tem ovelha rebelde lá, pastor? Eu te digo, A gente não é ovelha, é cabra, né, pastor? É cabra. Eu digo a verdade, isso aí, o lugar dessas pessoas estarem é ali mesmo. Qual é o local aqui fora que muda o caráter da pessoa? Não tem. Qual é o local aqui fora que vai ensinar ele a mudar de vida? Qual é o local aqui fora que vai trazer mensagem confrontadora sobre a vida dele todo dia? Não tem, é a igreja. O que nós fazemos? Nós pregamos o evangelho de sim, não. De dar a cada um aquilo que lhe é devido. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. E assim é o evangelho. Então a pessoa, ele vai recebendo aquela mensagem e essa mensagem há de surtir um efeito. Tem pessoa que o efeito surte rápido, tem pessoa que tarda mais. O que compete a nós ter é uma paciência, que um dia eles mudarão. Graças a Deus, nós quase que zero isso aí. Esse problema com a gente não tem. Não sei por quê, mas não tem, graças a Deus. A gente procura, a gente sempre também... o pastor também dá o exemplo, né? Claro, que às vezes certeza. A gente que é pastor também tem muito ponto que nós deixamos a desejar. Nós As cobramos ovelhinhas estão bem muito. camufladas também, né? Mas eu pergunto assim, aí a gente tá falando de membro, né? Realmente um membro é um membro e eu tô de acordo que a igreja, ela não é um convento para santos, senão é um hospital para enfermos, né? Quem tá ali Exatamente. é porque tá mesmo Exatamente. necessitado da coisa. Mas o problema é quando os enfermeiros ou os médicos é que estão enfermos, né? Aí tem um trabalho, porque aí já não é um membro, é outro problema já mais é um problema grave. mais grave. Mas é interessante, porque se nós pararmos... Porque, claro, toda a nossa regra de fé se basa na Bíblia, né? E se nós pararmos para analisar os grandes homens bíblicos, eles não eram perfeitos. Davi assassinou um homem para ficar com a mulher dele. Pedro negou Jesus. Jonas, que nós estávamos comentando, Jonas fugiu de uma ordem direta de Deus. Se pegar vários outros... Tá, mas eu tô falando aí a correção, né? Por exemplo, você tá falando Não, falando de Davi, mas teve uma correção para endereçar. Não, mas o que eu tô falando é isso aí. Davi, né? Não, claro, mas o que eu tô falando Tem um resultado. O que eu tô falando é que você também havia comentado no começo, né? É um processo, né, cara? É um processo... São pessoas que estão ali, são pessoas imperfeitas, Claro. que estão buscando a perfeição. A perfeição, ela está em Jesus Cristo, nosso modelo. Nós vamos encontrar Jesus aonde? Na Bíblia. A gente vai ler na Bíblia. Aí vai ter uma necessidade de congregar. Congregar onde? Num local onde tem pessoas que compartem com a mesma fé. E essas pessoas que compartem com a mesma fé, a gente vai se afiando. Como a Bíblia Sagrada diz, que um amigo afia o rosto no rosto do outro amigo, né? Quer dizer, que vai caminhando junto, um vai confrontando. Esse comportamento seu eu não gosto. Não, isso aqui você não faz. Ó, eu não dá para sair com você desse jeito, não. Você muda o comportamento ou não dá para sair junto. Então, quer dizer,
É ali, nesse convívio, que nós vamos aprender, e aí a nossa linguagem vai mudar, e tudo vai mudar. Você não vê lá em Antioquia, diz na igreja, que em Antioquia foram os apóstolos, os discípulos, pela primeira vez chamados cristão. Foi ali, porque eles falaram, não, que eles estão imitando alguém. A fala deles é igual, os milagres que Jesus fazia, eles fazem também. E a conduta deles é igual, então eles serão chamados cristãos. Então, a partir dali, gerou esse título. Por quê? Ou então chamavam os do caminho, né? Que era alguém que seguia aquele caminho ali, o caminho estreito que Jesus falou. Então, na igreja, tem pessoas assim? Tem, mas em processo de transformação. E tem que estar sempre nesse processo, mudando, como a Bíblia Sagrada diz. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando até ser dia perfeito. Então, é um processo que vai tardar, que para algumas pessoas é rápido, para outro tarda meses, para outro tarda anos, e para outro só na hora que o corpo for glorificado mesmo, né? Lá no final, que ele se arrepender e falar, Pai, em tua mão entrega o meu espírito. Aí há uma mudança na vida dele. Mas tem hora assim que, por exemplo, igual o senhor está falando, né? Na congregando, explicando, a pessoa vai se aprimorando. Mas falar a verdade, tem hora que dá vontade de pegar um látigo e dar umas chicotadas, não dá? Tem hora que tem que pedir paciência, Senhor. Jesus, ele chegou um dia com isso aí, né? No culto. Falou, hoje ele não vem trazer... O que ele vem trazer hoje é chicotada pro povo, botar ordem na casa, né? Eu fico imaginando, né? 400 pessoas, são 400 cabeças, 400 mentalidade, 400 coisas. Só Deus mesmo para unir tanta um monte de cultura só, né? diferente ali, né? Porque Sim, pessoas de várias partes do Brasil, várias né? partes do Brasil. E nós temos ali espanhóis também. Nós temos ali pessoas... tem um outro latino que congrega com a gente também. Bacana. Mas aí eles falam português, tudo, entendem português. Tem irmã da África, de Guiné Equatorial. Tem 2 de Guiné Equatorial que tá lá, se escuta em português, tudo. A gente ora, fala em espanhol com a gente, mas lá já entende, já compreende tudo. E os outros que aí estão... A Igreja Bom Pastor hoje, então, ela só prega em português. Ela não tem um culto em espanhol. Nunca conseguimos fazer. Agora, na questão de espaço... talvez esse realmente seja o chamado, né? Eu já até vi que ele falando. Eu não quero, não. Sou capaz. Tem que vir irmã do Coco falar, vai fazer. Nós estamos aguardando que ali, graças a Deus, nós temos ali espanhóis afiados na palavra. Nós temos obreiros bons espanhóis que dá conta de qualquer recado. Então, quando nós tivermos o local, o espaço preparado, eles vão dar bem, porque eles são daqui, eles falam bem. Uma coisa é você ser dali, o povo vai te aceitar. Se você não te aceita. O brasileiro que aceita. O brasileiro, qualquer um que vem de fora, ele aceita, ele recebe, ele escuta. Agora, os daqui, não. Mas você sabe que isso aí, pastor, eu acho que, na verdade, é o chamado que vocês têm mesmo. Particularmente, pelo que eu ouço aqui, pelo que eu sei aqui, esse aí eu acho que realmente é o chamado da Igreja Bom Pastor, pregar para os brasileiros. Até porque tem muitos brasileiros que necessitam, que moram aqui, que precisam dessa... E converteram, né? Igual tá falando, converteram. São 400 pessoas que vão influenciar. Se cada pessoa dessa influenciar 5 pessoas, já é multiplicado por 5, né? Eu digo aos irmãos, falei, irmão, nós temos uma estratégia de crescimento que é muito fácil. Nós vamos iniciar um novo ano, vamos. Você congrega ali, cada ano você põe na tua cabeça, vai pegar um vizinho seu, um amigo ou alguém e falar, eu vou ganhar essa pessoa, esse ano eu ganho esse. E você trabalha, não é possível que o ano inteiro você pregando, o dia do aniversário, mandar uma mensagem, dar um presente, sair, alguma coisa, ele vê a tua conduta, o teu interesse por ele, não por aquilo que ele tem, que hoje a coisa mudou, né? Hoje a gente ama as coisas e usa as pessoas, né? Verdade. A gente deve amar as pessoas e usar as coisas. Mas é inverter as coisas e complicou. Então, quando a pessoa se sente valorizado, ele fica. Quando ele se sente valorizado, ele vai falar, não, isso aqui é o caminho certo mesmo, eu vou. Então, se cada um investir em uma pessoa, no final do ano, por essa época, nós vamos ter ali não 400, mas 800. Não vamos ter não 200, mas 400. Não vamos ter 500, mas vamos ter 1.000, porque cada um lutou e batalhou para ganhar uma pessoa, e esse ele ganhou. E ali vai ter um grupo grande. Não é pesado para ninguém. Você tem um ano para ganhar uma pessoa. É um período longo. Chega no final do ano, coisa. Essa pessoa desconverte outras duas aí. Eu tenho uma pergunta aqui que tá caindo aqui dentro. A Igreja Bom Pastor tem a irmãzinha do Coque? Tem.
É pentecostal ou glória. neopentecostal? Somos pentecostais até o tutano. Já tá passando pelo neopentecostalismo já? Não passamos, não. Não Mas passa. Não passa. não é neopentecostalismo. Não, nós somos Pentecostais. tradicionais, os Raiz. pentecostais. Somos a Assembleia de Deus, o maior movimento pentecostal do mundo. Essa é a nossa identidade. E eu digo aos irmãos, para preservar isso aí, é oração, é jejum. Toda quinta-feira nós temos o dia inteiro de jejum e oração. Alguns irmãos aguentam fazer até meio-dia, outros vão até a igreja, outros sobem ao monte, outros se reúnem num trabalho onde está, mas todo é o dia nosso de jejum, é quinta-feira. Nós temos esse hábito, quinta-feira oficial. Agora tem os outros dias aleatórios que eles fazem, mas o dia mesmo que nós juntos reunimos, oramos com um propósito por alguma causa da igreja, é na quinta-feira. Então nós nunca deixamos isso. Nós nunca deixamos de falar a Bíblia Sagrada como ela é. E graças a Deus, Deus tem nos dado graça. E todo mundo que vem, ele não influencia, mas senão que ele acaba sendo influenciado e acaba aderindo a esse pensamento, a essa visão, porque sabe que essa é a forma correta, a maneira correta. E eu digo a verdade, eu não pretendo mudar, sabe por quê? Porque a coisa está dando certo. Se está tendo a aprovação de Deus, alguém um dia disse, não, esse trabalho não é de Deus porque está falando com o idioma errado. Não, se não é para falar esse idioma, não, o trabalho não é de Deus, não é de Deus. Nós temos a aprovação de Deus. Deus aprovou o trabalho das nossas mãos. E se Deus aprovou, por que a gente vai mudar? Estamos bem, estamos caminhando. Temos já a igreja toda em andamento e quem vem só entra aí no trem. Aí o trem está andando já. Aqui é assim, e vai embora. Segue aquele grupo de oração nos lares. Cada terça-feira minha esposa faz junto com as mulheres. Não entra homem nessa reunião, é só mulher, né, nessa da terça-feira que elas fazem. Tem a reunião dos homens também, que é em outro local, às vezes reúne em outro local, separado das mulheres. Mas na reunião das mulheres, minha esposa ela se reúne com as mulheres e ela ensina as mulheres a conduta cristã, como deve ser, a mulher casada, o que deve ser, como deve se portar, e tudo isso aí ela ensina. As irmãs ensinam, já tem irmãs que estão ensinando, já tem irmãs que mudaram, Deus restaurou casamentos e tudo isso daí, porque a mulherada, elas têm um poder de influência muito grande. Quando elas decidem fazer uma coisa, ela faz. Tanto que nas festas que nós temos na igreja, tem a festa das mulheres, que será agora em março, estão já trabalhando tudo, agora dia 21 e 22 agora vai ter, 22 e 23 vai ter agora da mocidade, o grupo Shekinah. Teve dos adolescentes, agora em fevereiro tem o dos arautos e em março já tem a das mulheres. E nessa festa dela, normalmente é uma das festas mais bonitas, se não for a mais, é a mais bonita da igreja, é a festa delas. Porque elas oram, elas vão atrás, elas se esforçam, colocam aqueles uniformes, todo mundo bem vestido, bem composto, faz vídeo. E teve uma cantora do Brasil que veio cantar aí, cantou com elas aí, um hino que elas tinham o hábito de cantar, e tem quase 150 mil reproduções no vídeo no Instagram da igreja, dessa cantora cantando com ela, uma cantora também tradicional no Brasil. Então, o que acontece? Eles veem as coisas andar dessa forma e eu não... Como é que acontece isso? Eu não sei. Eu sei que Deus está dirigindo a gente. Como Ele fez, eu não sei. E por que Ele fez assim, eu também não sei. A verdade é que Deus tem sido muito bom e tem estado conosco. O fato é que os frutos estão aí, né? Eu me identifico, o senhor falou agora, que sobre o tema do idioma, né? Deus já avalizou, e é verdade, porque aí pessoas que falam assim, não, é que você tem que pregar com o idioma, mas a maior pregação que existe é com sua conduta, né? Você ser Cristo, você espelhar em Cristo. Eu lembro uma vez que a gente às vezes se perde no meio do caminho, mas assim, talvez as influências ou o que seja. Eu lembro que eu trabalhando aqui em Barcelona e um condutor de grua, ele foi buscar algumas coisas lá comigo lá. E, Michel, o cara tava arrogante. O cara me xingou todinho. Eu só falei, Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço isso, Pai. Estava num momento muito perto com o Senhor. Eu falei assim, eu não mereço isso. E o Senhor sabe se eu estou passando por isso, é alguma coisa com o Senhor. E fiquei calado e tal. Só que eu ia com ele até a nave, né? Para levar aquelas baiadas e tudo.
E ele dentro do caminhão, a gente ia passando e viu uma moça bem bonita. E ele começou a mexer. Nossa, lá, que moça... Ele é espanhol. Que moça não sei o que e tal. Eu falei assim, mas eu sou casado. Na hora, ele virou para mim e falou assim, mas você, de que você vá? De que vá você? Você não é normal. Eu falei assim, não, eu só te falei que eu sou casado. Eu falei assim, não, isso não é normal. De que religião você é? Aí eu falei assim, não, eu sou evangélico e tal. Então, aquele momento que ele fez ali, aí ele foi onde que ele identificou que antigamente ele era testigo de Jeová. Você sabe o que é, cara? Tem um pastor que eu curto demais, o pastor Dante Heber, um pastor argentino. E ele diz a seguinte frase, ele fala, muitas das vezes, a única Bíblia que uma pessoa de fora vai ler é você. Vai ser as suas atitudes. É a única Bíblia que a pessoa vai ler. A partir dali, ela começa, que foi o que aconteceu no seu caso, ela muda o chip. Pô, esse cara, depois disso, ele virou um amigão. A gente se conversa até hoje. Tem mais de 5 anos ou 10 anos que eu já saí da empresa. Eu, todo final do ano, eu faço uma coisa, mas isso é minha, é meu. O Douglas resolveu fazer isso. Todo final do ano, eu pego meu listado de contato do WhatsApp e mando Feliz Natal para todo mundo. Todo mundo, Feliz Natal. Semana Bizum também põe o meu. Eu me incluo nessa lista, hein? Eu mando e é o seguinte. E aí, você vai mandando, aí você acontece, sabe o que acontece, pastor? Você começa lá em cima. Aí você vem, fulano, que bacana, pastor. Beleza. Michel, legal, tal. Aí você, isso aqui eu não gosto desse cara, que eu briguei com esse pra mim ele nunca me mandou não, pastor. Ele tá aí você briguei com esse cara. Aí no final você vai uma briga, vou mandar, aí você manda, aí você relaxou. Passando nada, dos que você mandou, é os únicos que te envolvem. Feliz Natal, obrigado por você ter falado. É uma luta que a gente tem, que aí é onde que você está demonstrando. É a diferença que se faz, né? Sermos diferente. Porque isso aí todos eles fazem. Jesus disse, se você amar somente aquele que ama vocês, o que vocês estão fazendo demais? Os fariseus também não fazem o mesmo? Ele disse isso daí. E se vocês amar só quem ama vocês, eles fazem o mesmo. E se vocês fazer o bem somente para quem faz o bem para vocês, ele também não faz? Se a vossa justiça não exceder a deles, de maneira nenhuma, vocês vão entrar no reino dos céus. 1 milha a mais, né? Exatamente. Pastor, como sempre, conversar com o senhor é algo que se desfruta. Conversa que é muito inteligente, cara. Conversa bacana, eu gosto. E hoje não foi diferente. Foi uma conversa bastante produtiva. Porém, já estamos chegando no final e, claro, tem o costume que nós aqui do nosso canal temos, né, Douglas? De sempre dar um minutinho final para o convidado, dar aquela palavra de fé, aquela palavra de sabedoria para um pastor, no caso do senhor, dar aquela palavra de conforto para os nossos ouvintes. Então, se quiser agregar algo mais aí, Douglas, antes de passar a bola pro pastor? Pro pastor aí, a gente continuaria batendo papo com ele aqui. Eu ainda não entrei no... Não, tem um monte de coisa aqui que ainda se podia comentar. Entrei no tema que eu vim para falar, que era o tema dos filhos, que a gente às vezes terceiriza o nosso ensinamento como os pais, né? A gente acaba terceirizando o ensinamento e passando, né, aquilo que Deus te deu para você cuidar, que é que você deveria cuidar para ensinar, às vezes você terceiriza. Terceiriza, né? Bom, o convite se estende, pastor. Se o senhor quiser, semana que vem estamos aqui de novo. Não tem problema nenhum. Gostaríamos de falar sobre esse tema, porque é um tema hoje que as crianças estão aprendendo e não... a gente começou a falar lá que você lembrava do seu pai, ele lembrava do pai dele que era católico, mas tinha fé. Quando eu converti, a minha mãe falou assim que era a maior decepção da vida dela foi eu ter passado a ser evangélico. Essa foi a palavra da minha mãe. A minha maior decepção, você passar de evangélico. 6 meses depois, eu peguei ela falando com meu tio. A melhor coisa que ele fez na vida foi ter virado evangélico. 3 anos depois, ela virou evangélica. Então, assim, é forte quando fala sobre esse ensinamento. Mas eu lembro da minha mãe, cada domingo, pegando a minha mão, vamos para
para a igreja católica, vamos para a igreja católica. E lá eu fiz catequese, fiz primeira comunhão, fiz tudo que eu podia ter feito lá, até coroinha. A minha coisa era ficar debaixo da santinha. Tinha uma santinha moreninha lá, eu nem sei o nome dela, mas eu ficava abaixo dela assim, atrás do padre ali, né? Então eu já tinha essa fé. Graças à minha mãe, que hoje era evangélica. Então, o vínculo familiar, né? Então, foi assim, o meu avô também, só entrando aqui, porque é uma coisa bacana que nós podemos falar na próxima entrevista. Ele falou do pai dele, só que não aconteceu igual ao meu avô. O meu tio fez uma reunião com o pessoal da Assembleia de Deus, sem avisar para o meu avô. Meu avô chegou do campo e pegou um pau e foi pra cima dos irmãos, que saiu o irmão pela janela, cara. Saiu o irmão pela janela. Ele não converteu, não, mas aconteceu. Mas isso aí fica pra uma próxima com A o palavra pastor foi Edson. lançada, né? É isso aí. Pastor Edson, obrigado por o senhor ter vindo aqui com a gente. A gente deixa aí uns minutos pro senhor despedir e falar o que o senhor quiser aí. Olha pra câmera e o momento é seu. Muito obrigado, eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado pelo convite, uma vez mais, é sempre um prazer estar junto com vocês. E você que aí vai nos assistir, eu queria deixar uma passagem bíblica para você que está em Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo 20. Diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui nós vemos a expressão de Jesus desejoso de se relacionar com cada um de nós, desejoso de entrar na nossa casa, desejoso de participar da nossa vida. A pergunta: será que nós temos deixado Jesus participar da nossa vida? Será que nós temos deixado Jesus influenciar nas nossas decisões? Ou nós estamos dirigindo tudo? Ele tem que dirigir, ele quer dirigir a nossa vida, ele quer conduzir a nossa vida. E tudo que ele faz é perfeito. Ele diz aqui: se alguém ouvir a minha voz, quer dizer que nem todo mundo vai ouvir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Então ouça a voz, abra a porta, deixa ele entrar. Ele tem um rumo, ele tem um destino, ele tem uma bênção, ele tem milagre para fazer na tua vida, ele tem algo extraordinário para fazer na tua vida. Abre a porta, escute a voz dele. Ele está tocando, ele é educado, ele quer entrar, ele está desejoso de entrar, de fazer morada. Como ele disse: virá eu e o Pai e faremos nele morada. O Senhor Jesus, ele quer fazer morada na tua vida, ele quer dirigir a tua vida, ele quer orientar a tua vida, ele quer trazer cura, ele quer fazer milagre, ele quer fazer maravilha na tua vida e dar a você, como deu a mim e toda a minha família, a razão de viver. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus Cristo. Grande abraço a todos, obrigado. Muito bem, isso aí, Douglinhas, ficamos para a próxima. E eu tenho certeza que essa conversa vai se repetir muito pronto, cara. É isso Foi aí. Muito bom. Pessoal, nós agradecemos por você estar aqui com a gente e queremos deixar o convite para o próximo podcast que a gente vai fazer e dizer que tamo junto. Só vai. Um abraço. Até mais.